Leis universais. Vivemos num universo que tem leis precisas. Se eu soltar esta caneta aqui, ela vai cair. É a lei da gravidade. E assim como existe a lei da gravidade, as leis da física que os cientistas estudam, as leis matemáticas, temos leis universais que são importantes, que são fundamentais para que a gente possa avançar justamente na arte e na ciência de criar a nossa própria realidade, de curar a nossa vida, de transformar a nossa realidade, curar nosso corpo, curar de sintomas, de doenças, transformar a nossa realidade, seja nos relacionamentos, seja na área financeira, de trabalho, familiar. Então, estas leis universais, elas são fundamentais. Existem muitas leis, estamos num universo tão maravilhoso, numa criação divina que vai muito além da capacidade de compreensão da razão humana. Então, nós, seres humanos, também é bom ter uma boa dose de humildade para saber que nós, seres humanos, não conseguimos descrever em palavras e entender a totalidade do universo, a criação toda de Deus, que é a inteligência divina, inteligência cósmica, a mente universal, toda a criação. Então, a partir deste ponto de humildade, vamos estudar agora uma lei famosa, maravilhosa, que ficou muito conhecida mundialmente, principalmente a partir do ano de 2006, quando foi lançado o filme O Segredo, The Secret. O Segredo, de uma maneira cinematográfica, revelou alguns princípios destas leis universais e trouxe à tona de uma forma bem fácil, digamos assim, bem introdutória sobre as leis universais e que trouxe então para o grande público algo que antes era estudado mais por pessoas que realmente se dedicavam ao estudo da ciência mental, que se dedicavam ao estudo das leis universais, das leis da mente, da ciência da mente. Alguns que estudavam livros como o Kybalion, livros que trazem a sabedoria desde o Antigo Egito, alguns que estudam a Kabbalah, que estudam os códigos que estão na Bíblia, porque muitas pessoas, até pouco tempo atrás, não tinham nem acesso a essas obras. Depois da invenção da imprensa, por exemplo, as pessoas começaram a ler, para você ter uma ideia, até antes ali da Reforma, antes da obra de Martim Lutero, por exemplo, as pessoas não liam a Bíblia. As pessoas precisavam ir na missa, ouvir, principalmente porque era escrito em latim, recitado em latim, então as pessoas não sabiam o que estava escrito, por exemplo, num dos principais livros do Ocidente, aí do mundo, que é a Bíblia. Então, depois da Reforma Protestante, quando com a imprensa também começou a publicar, começou a realmente a chegar, as pessoas a terem acesso a esses livros, teve um crescimento da publicação de outros livros e outras obras. Então a gente teve acesso também, algumas pessoas começaram a buscar conhecimento através dos livros. A gente sabe que muitas pessoas até hoje não gostam muito de ler, não têm esse hábito, mas a internet facilitou muito. O YouTube, você pode achar muitos audiobooks, muitos resumos, muitas explicações. É apenas um exemplo de como a mídia, a internet pode ajudar. Pois bem, o filme O Segredo, em 2006, ele traz à tona, como eu falei, de uma maneira cinematográfica, com um enredo, a entrevista ali dos profissionais, dos autores, dos especialistas, ele traz à tona o princípio da lei da atração. E aí eu não sei se você já conhece, já pratica, já leu, já estudou, já é um perito em lei da atração, ou se você está começando agora a entender estes princípios, ou ouviu falar, viu um pouco do filme, leu um pouco do livro, mas ainda não sabe bem como aplicar na sua vida. Saiba que, então, entre essas leis universais, existe esta chamada lei da atração. E a lei da atração você pode entender, né, o fenômeno da atração como se fosse um ímã, atraindo para si o metal. Então, a força magnética do ímã, ela tem esse poder de atrair, certo? A atração, o universo, os átomos, existe uma força de atração forte, fraca, mas os próprios átomos que compõem a matéria estão se atraindo, se mantendo unidos, né? Podemos até dizer que a força da gravidade é um exemplo de lei da atração em funcionamento. A Terra está atraindo os corpos para perto de si, né? Essa caneta ela não cai para cima. A Terra, pela sua massa ser maior, atrai todos nós. Então o que acontece? A lei da atração
revelada, pelo menos de forma introdutória, no filme O Segredo. Ela diz que um dos seus princípios é que semelhante atrai semelhante. E isto no plano mental significa o quê? Na nossa prática, na nossa vida. Se você pensar pensamentos de saúde, você começa a atrair com uma força, como se fosse magnética, mais saúde na sua vida. Se você começa a pensar pensamentos de prosperidade, de abundância, você começa a ativar justamente essa energia de atração para que você atraia, para que você manifeste na sua vida mais prosperidade, mais abundância. E o contrário também é verdadeiro. A lei da atração nos diz que se a pessoa pensa em doença todos os dias, a tendência é que ela vai atrair e manifestar doença na sua vida. Se a pessoa pensa em tragédia, ela vai acabar atraindo e manifestando mais tragédia. Então tem pessoas que nunca aprenderam a utilizar a sua mente, o poder do seu pensamento a seu favor. São pessoas que estão diariamente pensando em tragédias, pensando em doenças, assistindo notícias, sabe aqueles noticiários de crimes que escorre sangue pela tela de tanto crime, de tanta notícia ruim que tem ali. A pessoa, ao alimentar a sua mente com estas notícias, com estes jornais de crimes, de violência, de notícias ruins que vão trazendo medo. A mídia explora muito bem isso aí para causar medo na pessoa, porque o medo deixa a pessoa ali paralisada na frente da tela. Essa pessoa alimenta a sua mente com imagens negativas. Ela começa a pensar através do medo. Ela começa a usar a habilidade mental da imaginação para gerar imagens de medo, de tragédias, de crimes, de doenças. E isso tende a atrair para sua vida mais doença, mais crime. Aquilo que ela teme vai acabar acontecendo. Mesmo que ela não queira conscientemente. Conscientemente a pessoa vai dizer racionalmente, né, na sua habilidade mental da razão, ela vai dizer, não, mas eu não quero, não é porque eu quero. Mas algo mais profundo no seu subconsciente, na sua mente emocional, está vibrando. Lembra, tudo nesse universo é energia, é vibração. Então essa energia está vibrando no medo, vai atrair mais medo. Se estiver pensando e vibrando na doença, vai atrair mais doença. Então, de uma maneira introdutória, a lei da atração nos diz que semelhante atrai semelhante. Então, pensamentos de saúde vão abrir portas para uma vida de mais saúde. Vão abrir oportunidades, novas ideias, novas ações, novos sentimentos de saúde. Pensamentos já de doença vão levar para a doença. Pensamentos de harmonia, de paz, quando você imagina, quando você usa, de novo aqui, veja a importância da habilidade mental da imaginação, você visualizar, você mentalizar o que você realmente deseja de maneira afirmativa. Quando você pensa em saúde, em transformação, a tendência é, pela lei da atração, você atrair mais disso. Então, a lei da atração é uma das leis universais e você pode utilizar, aprender a ativar, a utilizar, a criar a sua realidade desejada, entendendo mais, compreendendo mais sobre o que é esta força, o que é esta lei chamada de lei da atração. E para que você entenda mais, para que você comece a ter mais clareza e mais compreensão, mesmo que você já tenha assistido, eu recomendo que você assista novamente com um olhar de aluno, com um olhar de aprendiz, com um olhar de cientista mental, o filme O Segredo. E ali, veja o que os autores, os especialistas, os instrutores, tem pessoas maravilhosas ali, né, neste filme, como Bob Proctor, o lendário Bob Proctor, Joe Vitale, do livro Limite Zero, do Ho'oponopono e outros tantos. Joe Vitale é um grande mentor, já escreveu mais de 100 livros, diversos treinamentos na área da criação de realidade, da lei da atração, do Ho'oponopono. Então, entre outros, ali, entre figuras, mentores, professores altamente renomados e pessoas de resultado. As pessoas que estão ali falando e ensinando você no filme O Segredo são pessoas que já têm resultados extremos, maravilhosos na sua vida. Então, não são pessoas que estão ali apenas para se autopromover ou para vender uma ideia que eles não testaram na vida delas. Não, pelo contrário, são pessoas que já estão ali saudáveis, pessoas que já estão milionárias, multimilionárias e que estão ali compartilhando de bom coração a sua mentalidade, a sua compreensão. E é isso que a gente deve fazer, ser um bom aprendiz, um bom aluno e suspender o nosso julgamento crítico e assistir o filme, ouvir as lições
e fazer uma relação com a nossa própria vida. Como ativar, como utilizar a famosa lei da atração para que a gente possa atrair, manifestar cada vez mais ambientes bons, pessoas, lugares, situações, para que a gente possa manifestar e atrair cada vez mais saúde, prosperidade, calma, paz, confiança, autoestima, tudo o que você desejar. Então, neste módulo de leis universais, vamos começar com a mais famosa, com a queridinha dos autores e que recebeu até esse filme em 2006, a lei da atração.